Shalom, meus amigos! Nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e é muito comum nós nos cumprimentarmos Shana Tová Umetuká, um ano novo, bom e doce. E é claro que nós queremos um ano bom e um ano doce, nós queremos as bênçãos de Hashem, mas será que nós estamos preparados para recebermos estas bênçãos? Porque o que acontece é que muitas vezes nós estamos nos sentindo afastados de Hashem. Em Rosh Hashanah é conhecido em hebraico como Yom Hadin, o dia do julgamento, em que o Eterno irá nos julgar, o Eterno nos colocará na balança para pesar os nossos atos e para decretar se nós tivermos mais mérito do que falhas, nós teremos decretos favoráveis, um ano bom. Se por acaso os nossos pecados forem maiores, nós teremos decretos desfavoráveis. E é claro que todos nós queremos brachot, queremos bênçãos. Mas quando nós começamos a analisar a nossa vida espiritual, quando nós sabemos que nós seremos em Rosh Hashanah julgados pelo Eterno e nossos atos serão colocados em uma balança, muitas vezes isto nos dá uma tristeza, porque nós pensamos o seguinte, que nós não atingimos o nível espiritual que nós desejamos. E isso, às vezes nós percebemos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, e nós percebemos então que nós não estamos atingindo todo o nosso potencial. Nós nos sentimos muitas vezes culpados e isso dá uma certa frustração espiritual. Por quê? Porque nós não chegamos no estágio em que Hashem deseja. Mas a palavra de hoje é para você não ficar triste e abatido com isso. Por quê? Porque nossos sábios ensinam que para atingirmos elevados níveis espirituais, maiores serão as batalhas, as lutas, as tentações, as adversidades. Então, muitas vezes você está sofrendo, você está com muita dor, você está com problemas, às vezes financeiros, familiares, problemas no trabalho, problemas diversos, e você se sente tão fraco, e aí gera essa frustração de que você não está no nível espiritual que você deseja. Mas saiba que o Eterno envia todas essas coisas não é para nos derrubar, mas é para que nós venhamos a crescer espiritualmente. E aí nós temos que entender que para nós chegarmos ao nível que o Eterno deseja, existirão lutas, tribulações, adversidades. Então você tem que encarar todos estes obstáculos não com um pessimismo, um sentimento derrotista ou com tristeza. Você tem que falar Baruch Hashem, bendito seja Hashem, porque as dificuldades e as tribulações são portas que Hashem está abrindo para que você venha a superar estes obstáculos. E quando você supera estes obstáculos, você se eleva espiritualmente. Nós temos que fazer uma distinção entre a redenção completa e a redenção do Egito. Vejam só, o povo de Israel, quando ele recebeu a libertação do Egito, ele viu todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, todas aquelas bênçãos, todos aqueles milagres fantásticos, as 10 pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, todas essas coisas maravilhosas. Ou seja, houve uma grande manifestação da presença de Hashem. Mas depois de tanta presença e de tantos milagres, o que o povo de Israel fez? Fez o bezerro de ouro e cometeu um pecado terrível. Então, o que os nossos sábios ensinam
por exemplo, o Rabino Nachman de Breslov, que a geração que saiu do Egito viu tantos milagres que eles atingiram um nível espiritual altíssimo, porque era grande a presença de Hashem. Porém, vejam só, mesmo depois de atingir esse nível elevado, logo depois houve o pecado do bezerro de ouro, houve uma queda. Então, isso nos ensina que alguém pode atingir um nível espiritual elevadíssimo e logo depois essa pessoa pode sofrer uma profunda queda, como foi o caso do pecado do bezerro de ouro. E isto é o que acontece no movimento da Techuvá. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas entram na Techuvá, elas começam a crescer espiritualmente, há uma elevação espiritual e de repente elas caem, elas entram em total apostasia. Muitas negam Yeshua HaMashiach, outras se tornam até incrédulas e negam o próprio Eterno. E as pessoas perguntam, ué, mas como Tzadok é possível alguém que atingiu um nível espiritual elevadíssimo, logo depois cair e perder tudo, inclusive perder a salvação? A resposta é, a redenção dessas pessoas é a redenção do Egito. Ou seja, a geração que viu milagres fantásticos, mas logo depois fez o bezerro de ouro e entrou em apostasia. Mas nós temos que buscar o quê? Uma redenção completa. A redenção completa é aquela em que nós sofremos adversidades, lutas e tribulações. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas mesmo assim nós nos levantamos e continuamos a caminhar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Hashem. Hashem nos estende a mão para nos levantarmos, para que nós consigamos trilhar as veredas da Torá. Um grande exemplo foi David HaMelech, o rei Davi, que ele é o protótipo do rei Messias, Yeshua é descendente dele. Quando nós estudamos a vida do rei Davi, não foi uma vida fácil. Ele era o homem segundo o coração de Hashem, mas ele cometeu erros, cometeu pecados. Muitas vezes ele se sentiu fraco, abatido, angustiado, conforme nós lemos no Sefer Tehillim, no livro de Salmos. Mas David, o rei Davi, por mais que ele se sentisse fraco, o que ele conseguiu? Ele conseguiu superar, ele conseguiu vencer os obstáculos, vencer as barreiras. E Kadima, avante, ele avançava sem perder a emuná, a fé em Hashem, sem perder a fé na Torá, e principalmente sem perder a fé em si mesmo. Meus amigos, muitas pessoas têm fé em Hashem, têm fé na Torá, mas perderam a fé em si mesmas. Eu converso com muitas pessoas que estão deprimidas, com problemas no casamento, problemas financeiros, problemas de saúde, e às vezes eu percebo que elas perderam a fé em si mesmas, ou seja, perderam a capacidade de olhar além dos problemas. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho de Hashem, que é infinito, por isso que ele é chamado na Kabbalah de Ensof. Ou seja, não há fim, é um ser que não há fim, ele é infinito. Então, meus irmãos, o rei Davi, ele soube superar os obstáculos. Por isso que ele falou em um dos salmos, os meus inimigos me perseguem, Va'ani tefilá, e eu sou oração. As Bíblias traduzem errado esse salmo. Eu sou um homem de oração, eu amo oração, eu gosto de oração, eu passo o dia orando. Mas literalmente no hebraico ele disse, Va'ani tefilá, e eu sou oração. Ou seja, ele disse que ele é a própria oração. Para quê? Ele quis ensinar que a essência da vida do ser humano é buscar Hashem
através da oração. Davi não era uma pessoa e a oração era outra coisa. Não, Vani Tefilá, eu sou oração. A oração faz parte de mim, ela é a minha essência, ela é a minha identidade. E ele disse, os meus inimigos me perseguem, mas eu sou oração. E isto se aplica para nós hoje, meus irmãos. Os nossos inimigos nos perseguem. Os nossos inimigos nós podemos interpretar como os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas tristezas e aflições. Todos esses obstáculos nos perseguem. Mas qual é o segredo? Vani Tefilá, eu sou oração. Eu vivo conectado com o eterno. E por isso que nós temos que buscar o eterno. Um excelente lugar para buscar o eterno é em meio à natureza. Tanto é que na gematria até um mistério, Hateva, que significa a natureza, possui o valor numérico de 86. Hateva, a natureza, 86, que é o mesmo valor de Elohim, Deus, também é 86. Então, a natureza é 86. Deus também é 86. Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares. E aqui na natureza, nós podemos contemplar as belezas de Hashem, esse verde que ele criou, esse céu azul, esse riacho, essas águas, os pássaros. Tudo isso é Hashem. E nós temos que entender o seguinte, fazer techuvá é retornar a Hashem. Mas as pessoas me perguntam, como eu vou retornar? Um grande conceito racídico de techuvá é o seguinte, techuvá é retornar para dentro de si mesmo e descobrir que Deus está aqui e agora. Deus está conosco em todos os lugares. Nós podemos estar na tribulação, na luta, nas adversidades, mas Ele está aqui e agora. E o techuvá é um retorno para dentro, porque nós temos que encontrar Deus dentro de nós. E Deus, Ele cuida de cada ser humano e de cada criatura. Na Kabbalah, há um conceito chamado de espaço vazio. O que é isso, resumidamente? O Eterno, ele é onipresente, ele ocupa todo o universo. Já que ele ocupava todo o universo, para ele criar o mundo, ele precisava se contrair. Em hebraico é chamado de tzimtzum. Então o Eterno ocupava tudo no universo. Ele fez tzimtzum, ele se contraiu e ele deixou espaços vazios. E depois, onde o Eterno ficou, ele criou o mundo a partir do espaço vazio, iluminando esse espaço vazio com a sua luz e criando todas as coisas, emanando as sefirot, essas luzes para criar. Mas ele criou o mundo a partir de um espaço vazio. E aí vem a seguinte pergunta filosófica feita pelo rabino do Breslov, Chaim Kramer, dizendo o seguinte: se o Eterno é onipresente, como pode existir um espaço vazio? Espaço vazio é um espaço onde Hashem não está. É uma pergunta interessante. Como existe um espaço em que Hashem não está, se ele é onipresente e está em todos os lugares? E aí veio o rabino Nachman de Breslov e dá uma explicação fantástica e maravilhosa. Ele diz o seguinte: o Eterno colocou um espaço aparentemente vazio, mas o Eterno, mesmo no espaço vazio, ele se faz presente. E o rabino Nachman explica como isso tem a ver com as nossas vidas. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Muitas vezes você não está sentindo a presença de Hashem. Muitas vezes você acha que Hashem está distante. Muita gente já me mandou e-mail dizendo: Sadoc, eu não sinto a presença de Hashem. Parece que é um vazio no meu coração. E eu te digo, aparentemente existe um espaço vazio.
mas mesmo no espaço vazio, Hashem está presente. E por que o Eterno deixou este espaço vazio? Para nós exercermos o nosso livre-arbítrio e encontrarmos Hashem nos espaços vazios do nosso coração. Então, na verdade é assim, quando eu estou triste, abatido, deprimido, parece que Hashem está longe. Mas eu olho para mim e eu falo, Hashem está comigo na minha luta, na minha dor. E daí eu me alegro, eu me regozijo. Eu estou passando por momentos muito tristes, cruciais, dolorosos na minha vida. É um espaço vazio que dói no meu coração, mas eu penso, é um espaço vazio, mas Hashem está estendendo a mão para mim e mesmo na minha dor, Ele está do meu lado. E aí nós descobrimos que não há espaço vazio. Ou seja, aos seus olhos, você pode achar que Hashem não está com você. Você pode sentir uma frieza espiritual. Você pode achar que Hashem está distante. Mas não, Ele está perto. Você pode achar que você não vê Hashem. Mas se você tiver olhos espirituais, você vai ver Hashem nas pequenas coisas. Nesse verde, eu posso ver Hashem aqui comigo. Nesse riacho, esse barulho do rio. Isso daí é uma sinfonia criada por Hashem. Esse barulhinho é uma sinfonia cujo regente é Hashem. O homem compõe melodias, mas o barulho das águas, quem compôs foi Hashem. Então Hashem está aqui comigo, neste céu azul. Então vejam, quando nós não enxergamos Hashem, não é que Ele não está presente. Nós que estamos cegos e perdemos a capacidade de enxergar o Eterno. Um grande erro que nós cometemos é outro. Muitas vezes Hashem nos dá bênçãos, mas nós destruímos a bênção. Vejam, Bereshit, Gênesis, Perek, Rei, capítulo 5, está escrito Ze Sefer Toledot Adam. Este é o livro das gerações, ou das genealogias de Adão, do homem. Este é o livro da genealogia de Adão, do homem. Todo mundo pensa que aquele Adão ali, o homem, era o primeiro homem. Mas a Hassidut explica que Adão, e é verdade, Adão significa homem, mas é uma alusão a todos os homens, a todos nós. Então, o livro da genealogia de Adão é o livro da genealogia de todos nós. Porque em hebraico, Adão, homem, eu também sou Adão, eu também sou homem, eu também sou Adão. E o que a Hassidut explica com isso? Que o nosso problema é o problema de Adão, do primeiro homem. Ele ganhou o Gan Eden, ele ganhou o paraíso, ele ganhou bênçãos, mas o que ele fez? Ele pecou, ele pôs tudo a perder. E é isso que o Eterno faz conosco. O Eterno nos dá um paraíso aqui na terra para nós cuidarmos. Eu costumo dizer, o meu casamento com a minha esposa é o Gan Eden, é o jardim do Éden que o Eterno me deu. O meu trabalho, os meus amigos, tudo isso é o jardim do Éden que o Eterno me deu. A nossa congregação, os nossos irmãos, aquilo ali é o jardim do Éden. Nós temos que cuidar. Se nós não cuidarmos do nosso casamento, dos nossos amigos, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós destruiremos o jardim do Éden, tal como Adão, o primeiro homem, o fez. Então, meus amigos, quando nós destruímos, quando nós danificamos o que o Eterno criou, nós temos que reparar. O Rabino Nachman, por exemplo, ele explica, se o homem tem a capacidade de danificar, ele também tem a capacidade de restaurar, de retificar, de fazer o tikkun. E para isso nós temos que zelar pela nossa vida espiritual, pela nossa família.
Não é? Eu conheci uma pessoa, um homem que falou, eu me separei da minha esposa, nós estávamos casados há 25 anos, não houve traição, não houve nada, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas a gente se separou. Eu fico pensando, se você estava com problemas, por que não consertar os problemas? Qual é o problema do homem? O problema do homem é que ele vê o erro. Em vez de ele consertar o erro, ele destrói, ele danifica, ele perde o jardim do Éden, tal como o primeiro homem assim também o perdeu. Então temos que fazer tikkun olam, temos que retificar o mundo, temos que cuidar. E vejam, o Eterno cuida de nós. Yeshua ensinou o seguinte: olhem as aves dos céus, aqui está cheio de aves, estou vendo aqui as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. E Yeshua falou, ora, você, que dirá com vocês que valem mais do que as aves? Aí Yeshua usou um Kal Vachomer. Se o Eterno cuida até mesmo dos pássaros, ele vai cuidar de você também. Ou seja, não ande ansioso, não ande preocupado. E ele fala, olhem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, mas Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como eles, como os lírios. Ou seja, Yeshua usou aí exemplos da natureza, as aves, os lírios, para demonstrar que o Eterno cuida de tudo, de toda a natureza. E assim ele cuida também de mim e de você. Por isso, meus irmãos, não estraguem o jardim do Éden que o Eterno colocou nas tuas mãos. Não estrague o teu casamento, o teu ministério, a tua vida com os teus amigos, a tua vida espiritual. Muitas vezes nós sofremos, por quê? Porque nós vemos tudo destruído. E quem é o culpado? O maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior culpado é o próprio homem que destruiu as coisas. Então, é momento de fazermos techuvá, é momento de servirmos a Hashem. É tempo de olharmos e enxergarmos Hashem em todas as coisas. E eu repito aquele conceito. O que é techuvá? O que é retorno? Significa você retornar e olhar para você mesmo e descobrir que Hashem está aqui e agora. Hashem está conosco a todo tempo. Cabe a nós a missão de enxergá-lo com os olhos da emuná, com os olhos da fé. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a família e que você sinta essa maravilhosa presença de Hashem. Shalom, shalom, meus amigos.